Ela não entendeu. Fala para ela: o Senhor quer cuidar de você. Amém? O tema que o Senhor tem para nós aqui nessa noite: não temas, pois eu estou contigo. É uma ordem que Deus está nos dando nessa noite. Eu não conheço a realidade de cada um de vocês, mas o nosso Deus soberano, aquele que conhece os nossos passos, vai dizer a Bíblia, Ele sabe daquilo que estamos passando. E isso é uma ordem para Ele. Se estamos vivendo um momento de alegria, o Senhor está falando para nós esta noite: não temas, pois eu estou contigo na tua alegria. Se estamos vivendo um momento de luto, o Senhor está dando essa ordem para nós: não tema, porque eu estou contigo no teu luto. Se estamos com falta de emprego na nossa casa, é uma ordem que o Senhor está nos dando, irmãos. Prestem atenção, nós sairemos daqui nesta noite com essa ordem. A partir desse grupo de oração, não haverá medo, não haverá decepção. Por quê? Porque a nossa certeza é que o Senhor está conosco. Tome comigo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Amém? Assim vai dizer para nós a palavra do Senhor: nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho ao teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Hão de ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltam contra ti. Serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurará, mas não mais encontrarás aqueles que lutam contra ti. Serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem. Pois eu, o Senhor, teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: nada temas, pois eu venho ao teu auxílio. Palavras do Senhor. Irmãos, eu quero anunciar algo para vocês. Há um carinho da parte de Deus, há um amor que brota no coração de Deus para com a minha vida e para com a vida de cada um de vocês, que é incalculável. Há um amor da parte de Deus para conosco que nós não podemos medir. Assim também, irmãos, a palavra do Senhor diz para nós no Antigo Testamento que havia um povo de Israel, um povo precioso aos olhares de Deus, que havia aproximadamente 400 anos que esse povo, ele estava preso, ele estava vivendo uma escravidão no Egito. 400 anos o povo de Israel viveu sobre um domínio de escravidão no Egito. Irmãos, prestem atenção. Aqueles irmãos que estavam lá, aqueles israelitas, talvez por um momento, porque 400 anos não são 400 dias, por um momento eles pensaram assim: ninguém mais virá nos socorrer, a quem iremos recorrer? 400 anos são várias gerações que foram passando por ali, homens e mulheres que viveram sobre um domínio egípcio e por determinado momento perderam a sua esperança, perderam a sua vontade de viver. Por quê? Porque eles não viam saída a não ser viver naquele regime de escravidão. Mas Deus, com teu olhar misericordioso, a palavra vai dizer em Êxodo capítulo 6, que Deus, ele levanta Moisés e ele dá uma promessa para o povo de Israel, dizendo a Moisés: olha Moisés, ide até o Egito, porque eu hei de tirar o meu povo daquela escravidão, eu hei de tirar o meu povo daquele sofrimento. No Antigo Testamento, a palavra vai dizer no livro de Êxodo que
Moisés se dirige até o Egito, anuncia um decreto de libertação, um decreto de liberdade para aquele povo, e aquele povo sai daquele regime de escravidão, e a palavra diz ainda mais que após sair o regime de escravidão, eles começam a peregrinar pelo deserto a fim de encontrar a terra prometida. Todos nós sabemos que eles andaram durante aproximadamente 40 anos, os israelitas andaram 40 anos, desde a promessa de libertação até a terra prometida. E muitas das vezes nós achamos bonito na igreja cantar que eles andaram pelo deserto, nós achamos bonito falar que eles andaram pelo deserto, como se fosse um tour de férias. Mas irmãos, eles viveram no deserto uma realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Ou vocês acham que as mulheres só têm TPM na nossa atualidade? Não tinha no deserto da Judéia. Ou você acha que o autoritarismo masculino só tem na nossa atualidade? Não tinha naquela época. Eles viviam realidades naquela época que nós vivemos hoje. Ou vocês acham que os filhos teimosos são só nos dias de hoje? Não, havia filhos teimosos também naquela época. Eles viviam realidades dentro daquela comunidade, naquele período de caminhada, que eu e você também vivemos na nossa comunidade, vivemos na nossa casa, os mesmos desafios que nós encontramos hoje, eles encontraram também naquela época, a vontade de desistir, a vontade de desanimar. Irmãos, prestem atenção, os israelitas viveram durante o período de deserto tudo aquilo que eu e você vivemos hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado bem assim: os israelitas passaram pela mesma dificuldade que eu e você passamos hoje. Continue olhando para essa pessoa e fala para ela: não tem moleza para ninguém. Olhe para mim aqui agora, irmãos, preste atenção. Foram aproximadamente 40 anos de luta, de vontade de desistir, de perseguição, mas havia para eles uma promessa da parte de Deus. E aquilo que Deus promete, Número capítulo 22 vai dizer: Deus, ele não é homem para mentir, se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Irmãos, prestem atenção. Talvez você está se perguntando: o que a palavra de Deus de hoje, de Isaías, tem a ver com o povo de Israel do deserto? Tem a ver com os israelitas do deserto? Irmãos, o que o Senhor está dizendo para nós? E qual que é a mensagem de Deus para nós aqui, nesta noite? No versículo 8, do capítulo 41 de Isaías, a palavra diz assim: mas tu, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra, que eu fiz vir do fim do mundo. O Senhor, quando levanta Isaías para dizer para o povo de Israel que ele estava com eles, foi no período de 200 anos após a libertação do cativeiro, após a libertação da escravidão. Mas 200 anos depois, os israelitas viviam com as mesmas práticas dos seus antepassados, embora eles tenham sido libertos. Eles resmungavam, eles murmuravam, eles queriam voltar atrás. 200 anos depois, várias gerações seguintes dos israelitas queriam ainda voltar à vida velha. E o Senhor, ele levanta Isaías para lembrar o povo do tempo ruim que eles viviam. O Senhor levanta Isaías para lembrar aquele povo de que eles viviam num período de escravidão e foram libertos não mais para murmurar, foram libertos não mais para ter medo. Eles viviam num período de escravidão e foram libertos não mais para se decepcionar, não mais para que o choro viesse a prevalecer. Por isso que o Senhor faz questão de dizer para eles: prestem atenção, tu que eu trouxe dos confins da terra, que eu te fiz vir ao mundo, e que eu te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi. E prestem atenção, o segredo da mensagem está aqui, versículo 9: eu não te rejeitei. Muitos israelitas haviam talvez dito: ninguém há por nós,
Nós estamos aqui e as nossas próximas gerações irão morrer aqui nessa escravidão, mas Deus, Ele rompe um decreto de escravidão e dá por amor liberdade àquele povo, ao ponto de dizer para os israelitas: eu não te rejeitei. Preste atenção, irmãos, se a nossa realidade de hoje é a mesma de um povo de Israel há anos atrás, o Senhor também está dizendo para nós, dentro da nossa limitação: eu não te rejeitei. Poderia ter vindo ao mundo o seu José, a dona Maria, o seu João, mas veio Peterson, veio a Vanessa, veio Gabriel, porque o Senhor não nos rejeitou, porque o Senhor nos escolheu. Por isso que eu gosto sempre de dizer, igreja, que nós não estamos nesse mundo por um acaso. Nós estamos nesse mundo porque Deus nos elegeu, porque Deus nos consagrou e porque Deus tem um propósito para a nossa vida. E se Deus tem um propósito para a nossa vida, não cabe a nós, como povo de Israel, continuar vivendo com o pensamento de escravidão, deixando que o medo tome conta de nós, deixando que a murmuração tome conta de nós, colocando limitação naquilo que Deus pode fazer em nós. Se nós somos um povo escolhido de Deus, e Deus está dando uma ordem para nós, dizendo: não tenhais medo, é para que nós não possamos ter medo. Nós vivemos num mundo cheio de desafios, mas nós nos levantamos nesse tempo de desafios como cristãos. E todo cristão, ele precisa entender que quando uma vez liberto da escravidão, é necessário passar pelo processo do deserto para alcançar o propósito da terra prometida. O sábio que escreveu o Eclesiástico, capítulo 2, versículo de 1 a 7, ele nos ensina: grupo de oração Santa Rita de Cássia, se entrastes para o serviço de Deus, permanece firme no temor, pois o ouro é provado pelo fogo, pois a prata é provada pelo fogo, e os filhos agradáveis ao coração de Deus serão provados na humilhação. Prestem atenção, o que o sábio está querendo dizer com isso? Nós estamos aqui, e esse tempo que o Senhor tem para nós na terra, é o nosso período de deserto. Esse tempo que nós temos aqui na terra, é o nosso tempo de combate. O Senhor está dizendo para nós: ei, eu te levantei como filho, eu te levantei como filha, se preparai para a humilhação. Se o meu nome for glorificado pela sua boca, se preparai para as calúnias, se preparai para o deserto. Mas a palavra de Deus vai dizer no versículo 7 do livro de Eclesiastes, capítulo 2: a fim que no verdadeiro momento a sua vida se enriqueça. Sabe, não está dizendo de um enriquecimento financeiro, mas ele está dizendo de um enriquecimento espiritual. Irmãos, prestem atenção, o que o Senhor está prometendo para nós aqui nessa noite? Todos nós temos a nossa limitação, todos nós temos o nosso desafio. Um dia, talvez não na minha, mas na sua casa, a falta de emprego ela vai bater, mas talvez na minha outra dificuldade, da doença, a dificuldade financeira, talvez outra limitação vai acontecer, mas o Senhor está dando a mesma ordem que Ele deu para os israelitas, 200 anos após a liberdade da escravidão: não temas, pois eu estou contigo. A palavra de Deus, através da boca do apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 37, vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. O amor de Deus foi tão profundo para o povo de Israel, ao ponto de tirar aquele povo da escravidão e fazer parte deles contemplar a terra prometida. O amor de Deus é tão profundo para conosco, ao ponto de nos encontrar, nos fazer estar no grupo de oração, ouvindo uma mensagem poderosa, da qual trará vigor para o nosso coração, e a partir dessa noite, nada mais irá nos fazer temer, porque nós temos a certeza de que Cristo está conosco. Pode aplaudir em nome de Jesus, aplauda Jesus, aleluia. São Padre Pio, talvez um dos mais sábios dos sacerdotes que a igreja já teve, vai dizer: ore, espere e não se preocupe, Ele está cuidando de todas
as coisas. Isso é forte demais para nós nesta noite. Ore, espere e não se preocupe, Ele está cuidando de todas as coisas. Irmãos, a mensagem para nós essa noite é direta: ore, espere e não se preocupe, porque Deus, aquele que está dizendo para você, não temas, está conosco em todas as coisas, amém? Eu queria que você ficasse sentado mesmo onde você está.